Fala galerinha, tudo bem com vocês? Olha aí, professor trazendo mais um pouquinho de conhecimento para nós, né? Pessoal, uma coisa rápida e não rápida hoje, tá? Porque como o curso do professor tá em andamento, os alunos também começam a fazer pergunta e às vezes pergunta bem interessante. Veja o que está acontecendo agora. Teve um aluno que me perguntou ou melhor, me perguntou assim: professor, eu tirei o sensor do refrigerador frost free. Tirei, tá na minha mão. Aqueles dois fiozinhos que tá lá, posso emendar os dois juntos? Posso enrolar os dois juntos ali? Ligar a geladeira? Vai funcionar, professor? Pera aí. Tá curioso também? Então faz o seguinte, dá um like, compartilha, vai ali no curso do professor ali, tá o link ali embaixo, dá uma olhadinha na minha história, vê se isso não faz diferença para você e vem junto com o professor que eu vou te explicar isso não só para o aluno, não só para os alunos, como eu também fiz questão de deixar essa explicação no ar para todo mundo entender o que acontece. Bora junto com o professor, passa a vinheta aí e vem junto. Pessoal, quando a gente fala em sensores, a gente tem que entender que a gente tem a ponta, aonde está o sensor, o corpo, né? Ou melhor, corpo não, o cordão, né? Aonde ele está correndo, e nós temos aqui, ó, uma entrada e saída, vamos colocar assim, né? Aonde eu tenho o meu positivo e o meu negativo. Isso porque a gente está falando de eletrônica. Se fosse corrente alternada, a gente estaria falando entre fase e neutro. É uma outra história, tá bom? Mas vamos lá, se atentando aqui. Pessoal, então, esse sensor aqui, ele tem um valor ôhmico, certo? Mas, professor, como é que funciona essa questão? Bom, primeiro de tudo, eu tenho que dizer para vocês que a gente não pode ir lá no refrigerador, tirar o sensor fora, coloca na mesa, vai lá dentro e emenda os dois fiozinhos junto, que vai funcionar? Lógico que não vai funcionar. Não tem o porquê funcionar. Eu até posso dizer para vocês que eu posso tá fazendo até uma besteira, tá? Em fazer isso com o refrigerador. Por quê? A placa de trabalho do equipamento vai ler um curto. E ela vai ler um curto em cima da onde ela deveria ler uma leitura ôhmica. Professor, como é que é essa história que tu estás falando que eu não estou entendendo, uma leitura ôhmica? Sim, eu vou colocar de uma forma bem leiga, tá? Uma coisa bem simples para que você que está iniciando agora entenda de uma forma bacana. Vamos supor assim, o refrigerador, quando ele trabalha com placa, quando ele trabalha com sensor, certo? Antes de ele ligar, antes dele fazer com que o motor parta, antes que o motor ligue, acione, como você achar melhor, ele faz uma leitura geral do equipamento. E dependendo dos frofru que tem ali dentro, das coisas que o engenheiro colocou ali para que ela funcionasse assim, assado, desse jeito, para cima, para baixo, antes de ligar o motor, ela vai fazer um reconhecimento geral da parte eletrônica do equipamento. E quando a gente fala que ela faz uma leitura geral da placa, ela vai estar lendo a leitura, tá, do meu sensor ou dos meus sensores que tem no refrigerador. Pode ter sensor para degelo, sensor para freezer, sensor para refrigerador, sensor para superaquecimento e aí vai, tá? Então, vamos entender o que o aluno estava falando. Professor, posso unir os dois? Não pode. Por quê? Porque quando sai lá da placa para o sensor, ele está vindo de uma forma elétrica. Ele está vindo com como se diz, com uma tensão para que chegue lá na cabecinha do sensor e o sensor, através da tensão que está chegando,
ele mude essa questão de tensão para leitura da unidade ômica, essa resistência. A tensão vai entrar, a resistência vai segurar essa tensão, gera valores, e quando gera valores, solta pelo outro fio e vai embora. E no caso, né, a placa vai entender se o equipamento vai ligar ou não. Por exemplo, se o equipamento está trabalhando e ele está chegando na hora de desligar, ele vai desligar pela leitura do sensor. O sensor vai dizer para ele que está quase na unidade ômica que foi destinado para ele desligar. Ou vice-versa, para ele ligar. Vocês entendem isso? Vamos fazer diferente. A gente precisa, fazer diferente vocês vão entender. A gente precisa de um multímetro para estar medindo essa questão de resistência. Beleza, de sensor, né? Eu digo resistência porque essa cabecinha aqui é uma resistência. Vocês já vão entender quando eu mostrar uma tabela para vocês, que nós vamos para o meu computador e eu vou mostrar. E existe ali um detalhezinho que vocês vão ficar bem atentos e vocês vão ver que isso ali vai matar a dúvida de vocês, tá? Então o que acontece? Geralmente, quando a gente mede um sensor, quando a gente faz a leitura de sensor, a gente precisa colocar em escalas, tá? E uma escala bacana é aquela escala sempre superior ao que você vai medir. Por exemplo, quando eu tenho um sensor da Brastemp, ele geralmente é 2,7. Posso colocar em 20K. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. 200K. Certo? 200K. Depois eu tenho 20K. Então, se eu tenho um sensor de 2,7, 200 não dá. 20 dá e sobra. Se eu tenho um sensor de 10K, 200 não dá. Mas 20 dá e sobra. Vocês concordam comigo? Então, quando a gente faz como se diz? A leitura, quando a gente faz a busca de que grau, né? De que valor a gente vai colocar no multímetro, é assim que se pensa. Se eu tenho um sensor de 5.000, 5K no caso, né? O K representa 1000. Então, se eu tenho 5K, 5.000, eu vou colocar numa resistência de 20K. Eu não posso colocar no de 200, como eu estava mostrando aqui. Se eu tenho um resistor que ele me pede 10K, vou colocar no 20. E se eu tivesse um resistor de 25K, eu consigo colocar em 20K? Não. Então, eu já tenho que aumentar a minha unidade ômica para poder medir. Beleza até aí? Então, isso aqui é por partes, tá? Então, sabendo que a gente não pode pegar e unir os dois fiozinhos dentro do refrigerador, porque não vai funcionar. O refrigerador precisa dessa referência do resistor para que, né, no caso do sensor, para que ele possa entender se ele vai partir ou se ele não vai partir. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, o professor sai de cena e vai diretamente para duas tabelas. Eu quero te mostrar duas tabelas, tá bom? Vem junto com o professor. Bora, pessoal, tudo bem? Vamos lá, então. O professor já está no computador do professor. Deixa eu buscar aqui o material que eu preciso, né? Deixa só o professor se localizar aqui. Eu acho que está aqui, aqui. Linha branca. Nós estamos com refrigeradores. Vou buscar aqui. Eu vou buscar duas tabelinhas, tá, pessoal? Vou buscar uma tabelinha da Brastemp e vou buscar uma tabelinha da Bosch para vocês entenderem o que o professor está querendo com isso, tá bom? Então vamos lá. Eu vou buscar primeiro da Bosch aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho de maneira fácil para que vocês possam entender. Aqui, ó, já abriu inclusive até na posição que o professor estava dando uma estudada para ver. Olha aqui, pessoal, o que eu quero dizer agora para que vocês entendam a questão do sensor? Todo sensor que você vai medir, certo? Todo o sensor que você vai medir, ok? Aqui, ó, todo sensor que você retirar do equipamento, né, para medir, né?
a gente vai medir ele numa temperatura ambiente de 25 graus, tá? Você sempre vai estar utilizando a temperatura de 25 graus. Aí fica aquela situação assim, ó. Você pode ter 28 graus, 29 graus, pode estar fazendo 30 graus na hora que você vai testar o teu sensor, pode de repente estar fazendo 20 graus, 15 graus, depende. Hoje na minha cidade está fazendo 15 graus, 16 graus, uma coisa assim, tá? Então o que acontece? A linha de referência é 25 graus. Por exemplo, vou continuar os exemplos. Vamos que você chegou na casa do cliente, você pediu para o cliente pegar e... como é que eu posso te dizer? Pediu para ele descongelar o equipamento, descongelou, mas a geladeira ainda está fria lá dentro. Então vamos supor que você chegou lá, ela está com 5 graus. Aqui, ó. Tá bom? Vamos supor que ela está com 5 graus. Em vez dela estar marcando 5K, que é a referência, ela vai estar marcando 10K. Professor, o professor está me enrolando e eu não estou entendendo nada. Vamos lá, vamos zerar. Vamos zerar. Você pode perguntar assim, professor, qual é o valor do sensor que eu coloco para o meu refrigerador Bosch? Eu vou responder para vocês. Olha, o sensor que a gente troca é 5K. Aqui, ó. Lembra? 5.000, se eu colocar o K aqui, deixa eu fazer uma situaçãozinha aqui, ó. Vamos ver se fica melhor. Cadê? Deixa eu passar isso aqui para cá, para vocês entenderem. Ó, 5.000, eu posso simplesmente dizer que isso aqui é um K. Aí sai esses 3 zeros aqui, fica 5K igual a 5.000. Beleza? Então 5K igual a 5.000. Beleza. Pessoal, então o que acontece? Se eu estou numa temperatura mais ou menos entre 24 e 26, né, graus, eu vou estar com uma média de 5K. Se eu tiver numa temperatura de 5K, vamos que vocês estejam medindo, né, num equipamento que estava sendo descongelado, alguma coisa assim, e lá dentro está marcando 5 graus. Né? Você vai com o seu aparelho, medidor de temperatura, tudo certinho, faz a coisa bem certinha, você vai estar medindo lá 10,7 ou 10.700 ohms. Gente, isso aqui é referência para vocês? É referência para vocês. Mas é a referência que você quer? Não. Qual é a referência que você quer? Ah, eu quero ele medindo na medida de 25 graus ambiente, que aí eu vou saber que o meu sensor ele é de 5K. Então vamos supor assim, se eu tiver com um ar-condicionado e eu querer medir a questão de sensor do ar-condicionado, eu vou pegar em temperatura ambiente, eu vou buscar a minha tabela, isso aqui é só um exemplo, eu vou buscar a minha tabela, e dentro da minha tabela, eu vou ver a temperatura que está dando no dia, ok? Eu vou buscar lá no Google, agora está dando temperatura, vamos supor aqui, tempo. Vamos ver como é que está o tempo. Olha aqui, ó, na minha cidade agora está fazendo 18 graus, tá vendo? Aqui, ó, Blumenau, 18 graus. Eu vou voltar lá para minha tabela, cadê minha tabela? Aqui, e vou estar com 18 graus. Ó, então eu não estou com 25, eu estou com 18, 20. Eu vou estar medindo 6K, entendeu? Deu para entender? Então, se ele estiver marcando aqui, ó, 5.900, 6.100, beleza. Eu estou com o meu sensor perfeito. Se eu tiver com 25 cravado de temperatura, vai estar marcando aqui, ó, 5.100, 4.900. Beleza, pessoal? Deu para entender? E se você estiver medindo lá na casa do cliente, tá, o equipamento está trabalhando direto, não parou ainda, coisa e tal, vamos supor que você mediu com a sua pistola de temperatura menos 20 graus no freezer. E vamos ver que, vamos ter a intenção que você, ou melhor, vamos entender que você
conseguiu desmontar o equipamento, uma coisa que não acontece, não é tão simples assim. Você desmontou o aparelho, tudo certinho, chegou no sensor lá e está fazendo menos 20 lá dentro. Ele tem que estar marcando 45K, 46K, 44K. Ele tem que estar nessa média aqui. Dá para entender isso, pessoal? Ó, ele vai ter que estar aqui nessa média aqui, tá? Se você estiver medindo 20 graus. Beleza até aí? Menos 20 graus. Dá para entender? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho aqui um refrigerador. Da Bosch, tá? Aqui, ó. Aqui. Eu tenho um refrigerador da Bosch. Vários modelos, ok? Vários modelos. E esses modelos estão aqui, ó. Beleza? Aí eu faço a pergunta para vocês o seguinte. Todos esses equipamentos aqui, qual é o sensor de trabalho desse equipamento? Qual é o sensor de trabalho desse equipamento? Ah, professor, não sei te dizer. Então agora eu resumo isso para você. Todos esses aqui vai ser como se diz? Um sensor de 5, deixa eu desenhar aqui para você, 5 graus, ou melhor, 5 ohms, né? 5K, perdão, desculpa, esquece isso aqui. Todos eles vai ser 5, deixa eu desenhar aqui para você, 5K, ok? Dá para entender isso? Todos esses equipamentos que estão aqui vão trabalhar com sensores de 5K. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que é de 5K? Porque todos eles trabalham, né? Todos eles trabalham com... ou melhor, eu vou saber disso que todos eles trabalham com 5K porque eu testei o sensor em temperatura ambiente de quanto? De 25 fala pessoal, de 25 graus de temperatura ambiente. Você entende isso que eu estou falando? Então não é para mais ter dúvidas, ok? Beleza? Eu tenho uma temperatura de 25 graus, medi o meu sensor, me deu 5K. Então, eu sei que o sensor que vai naquela geladeira é de 5K. Beleza, agora o professor vai sair daqui, certo? O professor vai sair daqui e o professor vai buscar... Deixa eu voltar aqui, deixa eu sair daqui. O professor vai buscar, então, agora um refrigerador que trabalha com... Vamos supor assim... Qual é o sensor, desculpa, qual é o sensor que trabalha esse equipamento aqui, por exemplo? Vamos pegar esse aqui, BRE, aqui, ó, vamos pegar aqui, BRE, vamos lá. Eu quero saber qual é o sensor que trabalha nesse equipamento aqui. Deixa eu voltar uma situação aqui, ó, nós estamos em equipamentos Brastemp Cons, estão vendo aqui? Brastemp Cons. Eu peguei qualquer um, eu posso pegar outro aqui. Vamos pegar qualquer um aqui. Vamos lá, vamos pegar. Vamos ver se esse aqui vai ter. Aqui, vou pegar esse aqui, tá? Vamos ver. Eu vou buscar, ó, eu não sei qual é o sensor que trabalha esse cara aqui, tá? Deixa eu levar ele lá em cima. Aqui, ó. Esse equipamento aqui, tá? Tem 4 modelos aqui. Eu não sei qual é o sensor de temperatura deles, tá? Quero descobrir agora. O que que eu faço? Eu vou lá na tabela de temperatura versus resistência. Vamos ver se esse aqui vai ter. Estou buscando junto com vocês. Aqui, cadê? Vamos... Opa, tá aqui, ó. Aqui, ó. Tabela de valores de resistência dos sensores. Ponto. Ponto, tá? Então agora eu quero saber, em uma temperatura X, certo? Qual é o valor desse meu sensor. Qual é a primeira base que vocês têm que ter?
temperatura ambiente. Então vamos buscar temperatura ambiente. Tá aqui já, ó, de cara. Ó, aqui eu tenho temperatura de 20 graus. Eu tenho 3,350, certo? Ó. Só que tá entre 30 e 20, então é 25 que eu quero, certo? 25 que eu quero. Vamos lá. Então, se eu tenho uma temperatura entre 20 e 30, olha aqui, olha, aqui já está dando uma média para você poder ter uma ideia. Olha aqui, ó, uma média. Se eu tiver 30 graus, eu tenho 2,160. Se eu tiver 20 graus, eu tenho 3,350. A gente está entendendo aqui, ó, cada vez que vai diminuindo o valor da temperatura, quanto mais frio vai ficando, maior vai ficando o tamanho da minha resistência. Perfeito até aí? Então, ó, se eu tenho 30 graus, eu tenho 2,160. Se eu tiver 25, eu tenho lá o 2,700 mais ou menos, ou o 2,7 ohms, que é, eu já posso dizer que para esse refrigerador aqui da Brastemp, eu já posso dizer que o sensor de trabalho dele é um de 2,7, tá na média. Você tem que parar para pensar um pouquinho também, beleza? Então vamos ver aqui embaixo, tabela de valores de resistência de sensores resumida. Resumida, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 25 graus. Aqui, ó. 25 graus. 2,700. Tá? Aqui, ó. A máxima que eu posso e a mínima que eu posso para 25 graus. Tá aqui, ó. De 2,700, 2,800 é a máxima e a mínima 2,592. 2,592. Essa média aqui significa que o meu resistor está bom. Beleza, pessoal? Eu não quero estender demais, mas se vocês ficaram com dúvidas ainda, vocês me avisem, coloco aqui na descrição do vídeo, tá? Que a gente vai conversando mais. Olha que bacana esse manual técnico aqui, pessoal. Olha só, a gente tem que ter essas coisas na mão da gente, tá, pessoal? Beleza? Volta aqui com o professor agora. Volta aqui, vem cá. Então, pessoal, vocês conseguiram entender o que o professor estava querendo colocar para vocês? Pessoal, a temperatura média nossa, normal, é 25 graus. Dentro dessa temperatura de 25 graus, é a temperatura que a gente vai estar medindo um sensor para saber qual é o tamanho desse sensor. Por exemplo, eu estou com esse cara aqui na minha mão, ó. Então, para eu saber qual é o tamanho desse sensor, eu vou medir aqui com o meu multímetro, vou colocar as duas ponteirinhas aqui, e o multímetro vai me dizer qual é o tamanho desse sensor. A mesma coisa serve isso para os refrigeradores, que vocês vão na casa do cliente dar uma olhada. Ah, o meu refrigerador lá, a minha Brastemp lá, a minha Consul, a minha Electrolux, pô, ela não tá gelando direito. Pode ser um problema de sensor? Pode. O que você vai fazer? Desmontar, chegar no sensor, tira eles fora e mede. Se não quiser tirar ele fora, tem alguns que não dá para tirar ele fora, tem que cortar. Antes de cortar, vai atrás do equipamento, veja onde que está a plaquinha de trabalho dele, tira os plugs da plaquinha de trabalho deles ali e mede lá na ponteirinha, lá atrás onde é engatado nas placas. Beleza, pessoal? Então, é dessa forma que a gente trabalha para saber qual é o tipo de sensor, ou melhor, tipo não, qual é o tamanho do sensor que a gente tem no equipamento. Por exemplo, uma Brastemp e uma Consul é 2,7. Uma Continental é 5K. 5K? 5K, 5.000, né? Tá bom, pessoal? Deu para entender até aí? Qualquer coisa, coloca aí nos comentários, o professor vai estar respondendo, tá bom? Grande abraço, até mais, sucesso. Dá um like aí pro professor, compartilha, passa no curso do professor ali e tamo junto. Até mais, tchau!